Deus. Pode se assentar, querido. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel. Primeira Samuel, capítulo 17. Glória a Deus. Vamos ler junto? Versículo 1 até o 11. Vai nos dizer assim: E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda de Dalém, e os israelitas estavam no outro monte da banda de Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha em altura 6 covados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia um escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel. Disse-lhes: Para que saíres a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos então vossos servos. Mas porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. No 10, disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me de um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul e todo o Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Agora vai lá no 19, queridos. No 19 ao 28, que vai dizer assim: Estavam Saul, eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, e pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos clamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias. E os filisteus de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi os ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiu
de diante dele. Temiam grandemente e diziam: homens de Israel, viste aquele homem cujo subiu para afrontar a Israel. Há de descer, pois que ao homem que o ferir o rei enriquecerá de grandes riquezas. Ele dará filha e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: o que farão aquele homem que ferir a este filisteus e tirar a afronta de sobre Israel? Então responderam: quem é, pois, este incircunciso? Davi falando, para afrontar os exércitos do Deus vivo. 27. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira Eliabe contra Davi, e dizendo-se: por que desceste até aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade que tem no teu coração, que desceste para ver a peleja. Vamos continuar lendo, querido. No 32, vai nos dizer algo no 32 a 37. Continua o texto dizendo: e Davi disse a Saul: não desfaleça o seu coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir, porque a pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e as tomava uma ovelha do rebanho, e eu então saía após ele, e eu feria e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, eu feria e eu matava. Assim ferirá o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão desses filisteus. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. 48 nos diz assim, até o 50. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate. E encontrando-se com os filisteus, e Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funga lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu. Vamos repetir essa palavra? Assim Davi prevaleceu. Amém? Contra os filisteus, com uma funda e com uma pedra, e o feriu os filisteus, e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Queridos, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração nessa noite. Hoje é uma noite de fé. Deus, querido, vem nos trazer uma palavra de fé nessa noite. Gostaria que você colocasse a mão no seu coração e você dissesse para Deus: Senhor, nessa noite eu quero te ouvir. Diga para Ele: nessa noite eu vim aqui, Senhor amado, sim, me dá o meu coração para a Tua palavra, eu ouvi tudo que Tu tens para mim. Nessa noite há uma noite, querido, de uma palavra de Deus, querido, para a sua vida, querido, para a sua família, para a sua casa. Fala com Deus no seu lugar.
Senhor, nosso Deus, nosso louvado Pai, nessa noite, Senhor amado, sim, nós te louvamos de todo o nosso coração, Deus, de todo o nosso ser, Paizinho amado. Deus, em nome de Jesus, Paizinho amado, nós estamos aqui ansiosamente, Deus, para tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas nessa noite. Pai, que a Tua palavra, Deus, venha assim, Paizinho amado, transbordar o nosso coração. Deus, que o conhecimento, Senhor amado, sim, da nossa mente, Deus, venha também, Paizinho amado, frutificar essa palavra no nosso ser. Que a gente possa sair daqui, Senhor amado, sim, com positividade, Senhor, com fé, Paizinho amado, para algo melhor, para, Senhor amado, tudo aquilo que o Senhor tem de propósito para a nossa história, a nossa vida. Deus, para que venha nos aproximar mais de Ti. Assim nós te louvamos, Deus, para que o Teu Espírito Santo, Pai, nessa noite, venha abraçar cada um aqui nesse lugar. Que venha colocar grande certeza, Deus, que o Senhor é Pai e o Senhor está conosco essa noite. Assim nós te louvamos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Amém. Vocês estão bem? Tem que acender essa luz aqui, Andrei. Está muito escuro. Você está bem, queridos? Parabéns por dia dos papais nessa noite. No final, querido, da palavra nós vamos orar. Vamos pedir a Deus para fortificar ainda mais o coração dos pais, aqueles que estão, aqueles que não estão aqui. Mas aqueles que têm, querido, o papel, querido, ainda mais parecido com Deus. Papel de pai. Papel de zelar, papel de proteger, de amar, de cuidar e dar destino. Amém? Glória a Deus. Queridos, assim como eu falei a você, Deus tem uma palavra de fé para nossas vidas nessa noite. E o tema dessa mensagem nessa noite é usando a criatividade pela fé. Glória a Deus. Você é criativo? Deixa eu perguntar algo. Eu tenho alguém aqui, querido, que eu sei que é criativo. Nosso amigo Andrei. Sabe, porque, queridos, você manda uma palavra para ele, ele já faz um banner. Parece que ele está vendo o teu coração, parece que ele está vendo a tua mensagem, parece que ele está vendo todas as coisas. Eu deixei com ele para ele que pudesse fazer o banner, para que ele pudesse fazer uma chamada para o culto. E eu compartilhei a frase, querido, o tema dessa mensagem, qual Deus colocou no nosso coração. E pedi para ele: ei, faça você do seu gosto. Querido, ele colocou algo tremendo, algo que Deus, querido, tem nessa noite. Quantos viram? Levanta a sua mão. O tema da mensagem. Amém? Ele pegou uma foto, querido. Não sei se você já viu este filme. Até o Último Homem. Soldado que entra em uma guerra, querido, sem armas, apenas pela fé, mas ele entra e vence todas as coisas, e ao bora em vencer, querido, ele salva muitas vidas. Amém? Sabe, e você vai entender no final de tudo, querido, que Deus tem tudo a ver, talvez com esse slogan da palavra e com esse tema nessa noite. Usando a criatividade pela fé. O que é, querido, no seu coração? O que você consegue entender sobre criatividade? O que é uma pessoa criativa para você? Acabamos de falar algo. Acabamos, querido, de dar um ponto. Talvez no seu coração você vai dizer: pastor, criativo para mim é uma pessoa que consegue criar algo, consegue desenhar uma coisa, que a pessoa consegue formar algo, querido, do seu pensamento. Não é verdade? É verdade. É verdade, querido. E eu confesso a você que muitas pessoas têm dons para isso, para criar algo. Muitas, querido, precisam adquirir o seu dom. Muitas têm guardado esse dom, e às vezes a gente precisa, querido, colocar para fora. E cada vez mais que você consegue, querido, trabalhar nessa criatividade, nesse dom, cada vez mais você, querido, vai sendo melhor aquilo que você está fazendo. Não é verdade? Agora,
criatividade. Vamos entender o que é criatividade? Criatividade escute, a qualidade de uma característica de quem ou do que é criativo. Exemplo: inventividade, quando temos a criatividade para inventar algo. Ou a criatividade também é a inteligência, talentos natos ou adquiridos para criar ou inventar ou inovar, quer no campo artístico, quer no científico ou no esportivo. Quantos aqui conhecem, querido, alguém que é bom no esportivo? Eu creio que todos. Talvez você, logo quando você pensa uma pessoa criativa, que tem um dom dentro de si, no esportivo, talvez você pode dizer, pastor Neymar, Cristiano Ronaldo. Pensa, tem um talento, eles jogam e ainda começam a criar algo que é... Quem gosta de jogo acha o máximo, querido. Eu só quero colocar um exemplo. Eu não olho o jogo, não sou fã de jogo, mas eu só quero colocar esse exemplo, porque eu sei, querido, uma certeza, eles têm os dons, mas são criativos também naquilo que eles fazem. E vários outros, querido, como científico, alguém que tem na sua mente, querido, um desejo de criar algo, de fazer algo, de criar do nada, querido, algo, querido, trazer à existência. Isso é também o dom criativo. E no meio artístico, alguém que tem o dom e floresce esse dom para fora, e cada vez mais, querido, vai se tornando uma pessoa criativa, uma pessoa, querido, que faz brotar dentro de si o dom ao qual tem. Agora escute algo, querido. Um homem chamado Flieger, em 1978, afirma que temos criatividade quando manipulamos algo ou objetivos externos para produzir um evento incomum para nós ou para nosso meio. Essas definições, por mais completas que sejam, são apresentadas no nosso cotidiano a todo o momento. Uma vez que estamos frente a frente, talvez com nossos problemas, que exigem de nós, querido, esforços para serem selecionados, temos que ser criativos. Temos que, querido, sim, ter inteligência. Uma pessoa criativa, querido, traz no dicionário a reflexão, ou seja, a definição daquilo que é inteligente. Uma pessoa que é inteligente, uma pessoa sábia, querido, ao seu ser. Agora, por exemplo, alguém, querido, que encontra um trajeto mais rápido do que o mostrado pelo um GPS quando você vai viajar. É você conhecer, é você ser inteligente. Eu creio que mais rápido do que um GPS, querido, é difícil, mas talvez você é inteligente, ou você é sábio, você é criativo, você vai conseguir um trajeto mais rápido. Ou talvez, mais cotidiano para nós, combinar temperos para uma grande comida, sem seguir uma receita. Ou até mesmo usar uma peça de roupa de uma forma que ela não é ou não foi feita para ser usada. Você já viu uma pessoa, querido, sendo criativa com uma peça de roupa? Com certeza. Eu já fui criativo, querido, nesses dias. Estava trabalhando, e onde eu estava trabalhando, meu celular, querido, colocava no bolso e ele estava prestes a quebrar. Que
Onde nós trabalhamos, querido, é muito arriscoso você quebrar se tu continuar com o celular no bolso. O que eu fiz? Eu peguei uma meia e amarrei, querido, um cadastro na ponta e pendurei ela aqui e botei para dentro aqui da camisa. Fui criativo, não foi? Com certeza, querido. E cuidei do celular. Senão já era mais um celular para conta, mais algo que eu teria que comprar ou ganhar. Amém? Glória a Deus. Agora, talvez você, escutando até aqui, falando sobre criatividade, talvez esteja florando dentro do seu interior. O que tem a ver, pastor, tudo que você falou até aqui, com o tema dessa mensagem, com as palavras que nós acabamos de ler em 1 Samuel, capítulo 17, o que tem a ver? Tudo, diga assim, tudo. Amém? Falando, querido, de criatividade, é tudo o que vimos e entendemos até aqui. Eu tenho uma certeza de uma coisa no meu coração: todos nós que estamos aqui somos criativos. Querido, embora nós dizermos, pastor, eu não tenho criatividade para nada, pastor, eu faço às vezes as coisas, mas eu não tenho nem inteligência às vezes para criar, eu simplesmente faço, às vezes eu aprendo com as outras pessoas. Não, querido, deixa eu dizer algo para você: você é criativo. Sabe por que você é criativo? Porque você é filho do Criador. Ei, Deus é criativo, você sabia? Lá no começo de todas as coisas, querido, Deus começava a imaginar: ei, eu vou fazer a terra. E Deus fez, querido, então a terra. Mas eu vou separar a terra, eu vou criar água. Deus fez as águas, mas vou colocar, essa terra está sem forma, está vazia. Começou a criar então a vegetação e as árvores. Começou a criar cada animal, querida, espécie que você às vezes eu nem conheço todos, ou não vamos conhecer em vida talvez. Mas escute, eu quero dizer, cada vez que Deus ia criando uma coisa, Ele olhava para aquilo e disse assim: ficou bom. Sabe, e uma das coisas que Deus criou foi eu e você. Você pode dizer que Deus é criativo? Inteligente? Glória a Deus. Querido, nós precisamos nos gostar, nós precisamos, querido, achar nós uma excelência, alguém bom, onde Deus criou verdadeiramente. Pastor, Deus estava certo na palavra dele quando Ele disse: fiz bom, bem feito. Todos nós somos, querido, somos criativos, segundo o DNA do Senhor, segundo o DNA daquele que nos criou. Agora deixa eu fazer uma pergunta a você, querido: e Davi era criativo? Ei, segundo o seu entendimento na palavra, eu creio que todos aqui nós, queridos, já conhecemos essa palavra. Deixa eu fazer uma pergunta a você: Davi era criativo ou não era? Com certeza era. Com certeza. Por quê, pastor? Embora Davi ser criativo, querido, ele ser segundo o DNA do Senhor, Davi, querido, ele matou Golias na guerra com uma funda. Ei, uma funda, querido, era uma corda, algo, querido, com uma pedra na ponta, enrolava e atirava. Agora, trazendo para o nosso meio, deixa eu perguntar para você: quantos aqui conhecem um estilingue? Glória a Deus. Eu não acredito, querido, que todos nós não tivemos. Trazendo mais para perto, um bodoque. Um bodoque. Eu creio que todos nós, queridos, conhecemos, já tivemos, eu já tive. E eu confesso a você, querido, aquele bodoque, querido, ele pode ser principalmente para o mal. Jogar pedra na casa dos outros, querer matar passarinho, querido, sem entendimento. Claro, com certeza. E sabe o que era mais, querido, estranho? Podíamos ter medo, mas se você bota um bodoque no pescoço e, querido, uma bolsinha cheia de pedra, você entonava o seu peito quando você saía, querido, para o campo. Não, eu estou armado, eu estou agora em segurança, não é verdade? Claro que era, queridos.
Davi pastorava as ovelhas com a funda, querido. E aquilo trazia segurança para ele. Foi criativo, não foi? Foi, com certeza. E aonde ele ia, ele carregava aquela funda para matar, querido, os animais, algo, querido, que ia contra ele, que ia colocar medo nele. Ele usava a sua funda. Davi, escute algo. Davi usava algo tão comum para ser algo tão poderoso e forte para vencer os seus problemas. Davi, com a sua criatividade, escute, eu quero dizer para você, conseguiu vencer Golias. Querido, algo tão comum, conseguiu vencer um grande gigante, um grande homem de guerra. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, querido. Como pode uma criança com uma funda, com um bodoque, vencer um grande homem de guerra, querido? E um exército por inteiro, com grandes espadas, escudos, lanças, cavalos, com tudo, querido, ter medo, não vencer, ser afrontado por Golias, por esse gigante. Ei, talvez você se pergunta, querido, dentro de si, conforme Deus está falando, é verdade, como pode um homem vencer, querido, uma criança, porque Davi era uma criança naquele tempo, vencer um homem tão grande, querido? Sabe, ele não venceu apenas com a funda, ele venceu, querido, sim, com a sua atitude. Chegou, querido, e quando estava dando aquele grande problema, vendo, querido, a grande aflição, querido, da sua família, porque o exército que estava ali, a maioria daquele exército também era a sua família. Saul, querido, também era a sua família. Ele estava ali, querido, sendo amedrontado. E Davi olhando, querido, a situação, querido, quando ele ouviu, talvez de longe, querido, aquelas pessoas falarem que aquele gigante estava, querido, sim, intimidando um exército. E as pessoas falaram: quem vai aparecer para vencer esse gigante, esse Golias? E todo aquele que vencer, esse aí vai ganhar a filha, vai ganhar a filha do rei, vai ganhar sim impostos, vão tirar todos os impostos da sua família. Querido, escutando de longe, querido, um homem, uma criança curiosa, pensa numa criança curiosa, correu até Saul e perguntou: o que é que vocês falaram? É isso que você ouviu. Mas Saul, querido, enxergou Davi, querido, presunçoso, querido, no seu coração. Saul chegou diante de Davi e disse: Davi, vai-te embora, vai-te embora. Ei, eu conheço você, conheço o seu coração. Você tem maldade no coração. Mas escute, vai-te embora. Você é uma criança. Olha esse gigante, Davi, você vai ser um galento na boca de um leão. Sai fora. Davi olha para Saul: não, mas o que ele vai fazer mesmo? O que vai acontecer? Não é isso e aquilo. Então não se preocupem, calma o coração de vocês. Escute, o teu servo vai vencer esse cara. Teu servo vai vencer. Escute, quem é esse incircunciso? Querido, incircunciso era aquele que não servia a Deus. Você conhece. Deus pede, querido, lá no começo, na lei de Moisés, Deus pede algo interessante, querido Abraão: ei, vamos circuncidar os filhos. Todo filho que nascer e ser circuncidado, esse é como se fosse para Deus. Esse é para Deus. Por isso que Davi olha para Golias e ele fala: quem é esse incircunciso? Esse homem não é de Deus. Está amedrontando a Israel, está amedrontando o povo de Deus, os escolhidos. Deixa para mim, Saul. Deixa para mim. E ele, mais uma vez, fala para Davi: Davi, vai-te embora. Não vou me embora. Vou lutar. E sabe o que acontece? Quer lutar? Você quer morrer? Então, lava minhas mãos. Mas, pelo menos,
te veste, pelo menos pega as armas, pelo menos então coloca a couraça, pega o escudo, pega a espada. Davi até então, querido, tenta se vestir, mas como ele era muito pequeno, a couraça, as espadas, querido, era muito pesada para o seu ser. Começa a colocar, ele começa a ver que aquilo está pesado demais, e ele fala: ah, não, isso aqui não é para mim. O que é para mim está aqui, o meu bodoque. Isso aqui eu vou vencer. E ele vai, e o que acontece? Vence. Amém? Glória a Deus. Claro que vence. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Como um homem, querido, só pode afrontar um exército por inteiro? E estar ganhando vitória. E isso nos leva a pensar o quê? Será que eles não tinham criatividade? Será, pastor, que aquele exército de Israel não tinha criatividade para vencer Golias, assim como Davi? Será que Saul não tinha criatividade? Digo a você, com certeza tinha. Com certeza, querido, não era apenas criatividade que aquele exército tinha. Não era apenas criatividade, mas também tinha muitas experiências de enfrentar uma batalha. Não foi à toa que Saul foi o escolhido pelo povo. Por quê? Porque era um homem forte, alguém de frente de batalha, um guerreiro verdadeiramente, alguém sábio, alguém que tinha grande experiência, querido. Mas o que faria Saul e todo o exército, querido, a serem amedrontados? Se entendemos que tinham criatividade. Volto lá no tema. Qual era o tema que Deus tem para nós nessa noite? Usando a criatividade pela fé. Deixa eu dizer algo para você. Não basta ter a criatividade. Não basta ser bom, não basta ter talento, não basta ter sabedoria se você não tiver fé. Não basta saber, querido, que você serve um Deus de criatividade. Não basta saber, querido, que você veio de Deus. Escute o que eu quero dizer para você, se você não tiver fé. Não basta saber que Deus tem um propósito na minha vida, na sua família, querido, que Deus tem tudo para mim vencer. E Deus está comigo, pastor. Não basta. Sabe por quê? Você tem que ter fé, você tem que ter atitude. Como você diz isso, pastor? Digo, o povo no deserto, querido, ele só atravessou o mar porque não era porque Deus apenas estava com ele. Deus esperou que ele botasse o pé primeiramente na água, para depois abrir. Tem que ter fé, não pode ter medo. Toma atitude, entra no mar, o mar vai se abrir. Vence, querido. A gente pode vencer nossos problemas, seguindo, querido, com a criatividade, com certeza, pastor, mas também com fé. Se você não tiver fé, escute. Toda vez, querido, que Saul, escute, saía de manhã, eles estavam num monte, os filisteus no outro monte, querido, e passavam a noite. Logo de manhã cedo, Saul preparava o exército, preparava, querido, a sua vestimenta, sua espada, e saía de manhã com o peito estufado, querido. E quando ele se colocava à frente de batalha, ele olhava aquele gigante e se motivava. Voltava. Todas as vezes de manhã. Deus estava com eles ou não estava com eles? Com certeza estava. Tinha criatividade ou não tinha criatividade? Com certeza, pastor, tinha criatividade. Tinha experiência ou não tinha? Com certeza. Assim como Davi, querido, já tinha experiência de ter vencido o leão, de ter vencido os ursos para vencer Golias. Eles tinham também.
já tinham enfrentado, querido, vários exércitos, os filisteus não eram aquele primeiro dia, os filisteus já tinham, querido, sim, começado a afrontar Israel há muito tempo, querido. Só que não tinham Golias. Só que o Golias apareceu, querido. Deixa eu dizer algo para você nessa noite, querido. Uma vida com Deus, querido, não é apenas de sentar numa cadeira e ouvir uma palavra. Nós temos que ter fé. Nós temos que prevalecer, querido. Porque sabe o que eu quero dizer para você? Não é apenas Deus que tem a criatividade. Satanás também tem a criatividade. O diabo também tem a criatividade para roubar a sua família, roubar você, roubar, querido, a sua salvação. Claro que tem, com certeza. E tem a criatividade, querido, de colocar medo nos seus ouvidos, querido. Quando está tudo dando certo, querido, ele aparece com algo, sabe para quê? Para te tirar do foco, para tirar, querido, da presença de Deus. Ou você acha que ele fez lá no deserto quando Jesus foi, querido, estava em jejum em 40 dias? Por que ele apareceu lá, querido, e disse assim: ei, você pode transformar aquela pedra em pão? Você pode. Escuta, eu quero dizer para você, eu tenho tudo para te dar. Apenas tu pode se prostrar. Você acha, querido, que Satanás se apresenta a nós como? Você acha que ele se apresenta a você como? Uma característica de um demônio, de uma pessoa, querido, que é feia? Claro que não. Satanás, ele usa, querido, os detalhezinhos que a gente não está preocupado. E do nada, querido, nos atormenta, nos amedronta, querido. E toda vez que vamos, querido, vencer, toda vez que nós vamos botar o pé no mar, escuta, ele se apresenta e nós recuamos. Acreditar que o mesmo Deus o concebeu a criatividade, o conhecimento, a inteligência, era o mesmo Deus que estava ali todas as manhãs para dizer a Saul: hoje nós vamos vencer. Hoje, Saul, a batalha vamos vencer. Mas escute, infelizmente, querido, todas as tentativas de Saul eram frustradas. Todas as vezes que ele olhava Golias, se tornava os maiores problemas que podia vencer a sua fé, que podia vencer a sua criatividade, sua experiência. Agora eu quero fazer uma reflexão conosco essa noite. Escute, uma reflexão que vem da segunda parte da palavra de Deus, querido, para mim e para você nessa noite. Resumindo o texto, olhando para Davi, olhando para Golias, para Saul, para todo o texto que nós conhecemos, o texto nos deixa uma pergunta e com uma reflexão. Será se talvez que somos que nem Davi, aonde nós dizemos: pastor, tudo está dando certo na minha vida, sou mais do que vencedor, já conquistei tudo o que eu esperava na minha vida, na minha família, mediante a fé, a criatividade que Deus me deu? Ou talvez somos, querido, como Saul, aonde sabemos que poderíamos vencer mais, no entanto, o que está prevalecendo é a frustração de algo que gostaríamos que desse certo. E talvez isto está te colocando medo no seu interior, que verdadeiramente você poderia vencer e conquistar em Deus os seus sonhos, os seus objetivos, as suas metas, a sua vida com Deus, sua família em Deus, no seu casamento, na sua família. Agora eu gostaria, querido, que nós colocássemos em pé nessa noite e fechássemos nossos olhos. Gostaria que nós refletíssemos, querido, nessa palavra de Deus. Deus impossível.